Boa noite, pessoal. Hoje vamos escorregar suavemente para Alexandria. Não a cidade moderna, cheia de buzinas e luzes artificiais, mas a antiga, onde você provavelmente não sobreviveria um único dia sem um jarro de água fresca, um chapéu imenso e, quem sabe, alguns assistentes abanando você como se fosse um faraó. O sol aqui não é brincadeira, ele governa tudo. Antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço aqui. E me diga, nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoro ver quem está me ouvindo no silêncio da madrugada, quando o resto da casa já dorme. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo suave. E vamos juntos deslizar para a história desta noite. Você desperta junto ao primeiro bibliotecário de Alexandria. Despertar talvez seja um exagero. Ele não salta do leito, apenas se desenrola lentamente de uma esteira trançada como um papiro, sendo aberto com cuidado depois de muito tempo guardado. A primeira luz da manhã entra pela pequena janela, discreta, mas firme, e ele a encara como se o próprio sol fosse um funcionário que chega atrasado para o expediente. Para ele, cada dia começa assim, com o olhar atento ao horizonte. Você acompanha. O mar e o céu ainda se confundem, e a linha tênue, no limite distante, é sua régua inicial. A cidade desperta devagar, as paredes de pedra tingidas de laranja. O bibliotecário, seu guia, silencioso, percebe o ponto exato em que o raio de luz toca os pilares externos da biblioteca. Essa é sua forma de contar o tempo. Usar a própria arquitetura como relógio. Historiadores ainda discutem se esses gestos eram práticas organizadas por todos os estudiosos ou apenas hábitos de indivíduos obcecados pela ordem. Mas, de qualquer forma, para ele é natural. Você caminha ao seu lado no pátio, descalço, e sente o mármore ainda frio da noite. Um prazer simples, como aquele último gole gelado, antes que o gelo desapareça. Ele toca a pedra, observa a sombra deslizar. Quem precisa de relógio de sol portátil quando toda a cidade pode cumprir essa função? Você ri em silêncio. Hoje em dia, você olha compulsivamente para o celular, como se a tela pudesse revelar algo novo a cada minuto. Ele só precisa observar a sombra nas colunas. No fundo, ambos estão esperando notificações do universo. A diferença é que o relógio dele nunca fica sem bateria. Ao longe, você escuta pescadores gritando no porto, marcando sua manhã pelo movimento da maré. Galos cantam nos telhados, não de maneira poética, mas como alarmes irritantes que não permitem 5 minutinhos a mais. O bibliotecário ouve com atenção. Cada som é um marcador de tempo. Do manto, ele tira uma tabuinha de cera. Não para escrever ainda, apenas para segurar. É como se marcasse mentalmente o intervalo. O tempo que a sombra leva para atravessar uma base de coluna. Ele não conta horas como você. Ele respira ciclos. Parece até um exercício de meditação. Inspire. A sombra alcançou a terceira ranhura. Expire. E em vez de aplicativos de lembrete, ele tem pombos. Eles arrulham e levantam voo exatamente quando os mercadores de grãos começam a abrir as tendas. Para ele, isso é tão confiável quanto qualquer ponteiro. Imagine se tivesse um relógio moderno, vibraria toda vez que uma pomba pousasse na janela. Outro marcador é o cheiro. Alexandria tem perfume de sal, de tinta e de pão recém-assado. O pão é um relógio olfativo. Os padeiros começam antes mesmo de clarear, mas quando o aroma invade as ruas, já é meio da manhã. O bibliotecário fecha os olhos, respira fundo e você percebe que o tempo, para ele, também é medido pelo nariz. Você se dá conta de algo fascinante. Ele não carrega o tempo no pulso nem no bolso. Ele o encontra no giro da terra, no canto das aves, no ritmo da cidade. E embora estudiosos debatam se todos os funcionários da biblioteca seguiam esses mesmos rituais, não há dúvida da elegância de seu método.
Quando o sol já está mais firme, ele murmura algumas palavras. Você não entende, mas percebe que são sílabas contadas, quase cantadas, como um poeta testando o ritmo. Até isso é medida. Antigos filósofos gregos diziam que poesia e calendário são irmãos. Ambos registram repetições, ambos acompanham retornos. Você sorri. Esperava rolos de pergaminho e silêncio empoeirado. Mas o primeiro gesto do bibliotecário não é abrir textos, é abrir os sentidos. E lê o dia como se fosse um manuscrito vivo. Talvez por isso sua memória perdure. Não só por catalogar saberes, por tratar o próprio tempo como algo que também se pode decifrar. Um garoto passa chutando uma bola de trapos. Você pensa, se fosse aprendiz desse homem, estaria sempre atrasado. Desculpe, mestre, fiquei esperando o ângulo certo da sombra para confirmar a terceira hora. Não seria uma desculpa convincente. Mesmo assim, você o admira. A paciência, a calma, até o humor seco como o vento do deserto. Ele olha de relance, como se adivinhasse seu pensamento, e murmura algo que soa como: relaxe, o sol chegará onde precisa, queira você ou não. Agora, a luz cobre todo o pátio, aquecendo sua pele. Para ele, o dia só começa de fato quando a claridade deixa de ser discreta e se impõe. Você o segue em direção às portas da biblioteca, enquanto as sombras recuam atrás dele como cães obedientes. A cidade desperta em pleno vigor, e o primeiro bibliotecário de Alexandria conta não apenas o amanhecer, mas todas as possibilidades escondidas dentro dele. Você segue o bibliotecário até um pequeno espaço lateral da biblioteca, onde repousam objetos que parecem banais à primeira vista. Recipientes de barro, tigelas estreitas e um conjunto de vasos furados no fundo. Para você, poderiam passar por simples jarros esquecidos, mas para ele são relógios disfarçados. São clepsidras, os famosos relógios d'água. Ele se aproxima do primeiro vaso, enche-o até a borda e observa a água começar a escorrer lentamente por um orifício minúsculo. Você percebe o olhar atento dele, quase hipnotizado pelo fio cristalino. Cada gota é um grão de tempo, cada descida é um fragmento da vida que se perde. Você pensa em como hoje tudo é cronometrado com precisão absoluta. Segundos, milissegundos, notificações insistentes. Ali, porém, o tempo escorre com dignidade, sem pressa, sem alarde. Você repara que há marcas internas no jarro, pequenas linhas gravadas como cicatrizes. Elas indicam a passagem de porções equivalentes de tempo, mas claro, nada é tão simples. Em dias frios, a água escorre mais devagar, em dias quentes, mais depressa. Historiadores ainda discutem se esses ajustes eram realmente eficazes ou se, no fim das contas, o bibliotecário apenas aceitava que o tempo não era algo a ser domado com perfeição. Ele sorri de leve e troca o vaso por uma ampulheta improvisada. Grãos de areia dourada caem suavemente de uma câmara para outra. Você lembra da sensação de brincar com areia escorrendo pelos dedos na praia, como se fosse impossível. Segurá-la, aqui é o mesmo. Segurar o tempo é ilusão. O bibliotecário segura a ampulheta contra a luz e você percebe a beleza daquele fluxo constante. É quase terapêutico observar os grãos descendo, um a um, sem barulho, sem pressa. Talvez seja por isso que, séculos depois, ainda usamos a ampulheta como símbolo universal da passagem do tempo, mesmo com satélites controlando nossos segundos. Você se distrai imaginando como seria se ele tivesse que lidar com compromissos modernos. Bibliotecário, a reunião começa às 9 em ponto e ele viraria calmamente a ampulheta. Ótimo, quando a areia terminar de cair, eu chego. Não é a atitude mais eficiente, mas certamente a mais saudável. De repente, ele aponta para um detalhe curioso. A areia usada não é qualquer uma. Não são grãos comuns de praia, mas partículas peneiradas, escolhidas a dedo, de um tamanho quase idêntico.
Você descobre que alguns artesãos do período gastavam dias inteiros apenas selecionando a areia certa para garantir um fluxo mais constante. É uma obsessão que parece exagerada, mas que mostra como, para eles, tempo não era apenas medida prática, era quase um ritual. Você percebe outro som, um gotejar diferente, vindo de um canto mais escuro. É outro relógio d'água, mas esse não serve para medir horas de estudo ou de leitura. Esse é usado para marcar os discursos públicos e as disputas filosóficas. Sim, em Alexandria, como em Atenas, oradores tinham tempo limitado para falar. O jarro marcava o fim da paciência. Em coletiva, imagine-se em uma assembleia hoje, com um copo furado, gotejando ao lado do palestrante. Quando o último pingo caísse, microfone desligado. Convenhamos, seria uma ótima solução para reuniões de trabalho intermináveis. Você observa a concentração do bibliotecário. Ele não mede apenas intervalos, ele mede ritmos. A clepsidra para a rotina da biblioteca, a ampulheta para leituras e estudos, o jarro de discursos para o mundo social. Cada objeto é uma pequena orquestra de tempo, afinada pelas mãos dele. E ainda assim, no silêncio daquele espaço, você percebe uma contradição. Ele sabe que esses instrumentos são imprecisos. Sabe que a água evapora, que a areia se aglomera, que nada flui exatamente igual duas vezes. Mas talvez seja justamente esse o encanto. O tempo é um pouco instável, como você mesmo. E ele parece aceitar isso com uma serenidade que falta em sua vida moderna. Enquanto observa a última gota cair, o bibliotecário fecha os olhos. Ele não está apenas vendo o tempo passar, está escutando. Para ele, o som da água que pinga é tão essencial quanto o cheiro do pão da manhã ou o brilho das sombras nas colunas. O tempo, afinal, não é só visual. Ele se ouve, se cheira, se toca. Você se pega respirando mais lento, acompanhando o ritmo do fio d'água. E por um instante esquece de relógios digitais, compromissos apertados, notificações vibrando no bolso. Só existe aquele som suave, marcando o presente. O bibliotecário então ergue os olhos, como quem desperta de uma contemplação, e caminha para fora do recinto. Você o segue, sabendo que a contagem dos dias em Alexandria não depende apenas de instrumentos engenhosos, mas também do pulsar da própria cidade. Você segue o bibliotecário pelas ruas estreitas de Alexandria e, de repente, a calma do pátio fica para trás. O mercado já ferve de vida. Você sente o cheiro de especiarias queimando no ar. Canela, cominho, talvez algo que faria você espirrar se chegasse muito perto. O som é um turbilhão. Vendedores gritam ofertas, animais resfolegam, moedas tilintam e crianças correm entre bancas improvisadas. O bibliotecário não parece se distrair com o caos. Ao contrário, você percebe que ele usa esse movimento como outro tipo de relógio. Para ele, o dia avança junto com o mercado. A primeira hora é quando os pescadores chegam com cestos ainda escorrendo água salgada. Mais tarde, o ar fica pesado de fumaça de carne grelhando. E quando o sol já inclina no horizonte, aparecem músicos tocando flautas e batendo tambores. O próprio burburinho é uma linha do tempo viva. Você repara em um detalhe curioso. Algumas bancas de frutas exibem figos ainda úmidos do orvalho. Eles só são vendidos cedo, porque estragam rápido. Então, para o bibliotecário, encontrar figos frescos é como olhar para um calendário. Ele sabe que ainda é manhã. Ele aponta discretamente para uma senhora que espalha pigmentos coloridos em tigelas rasas. São tons vivos de vermelho, azul e amarelo. Você descobre que os compradores sabem a hora pela posição da luz refletida nesses pós brilhantes. Quando o sol bate diretamente, é sinal de meio-dia. Parece superstição, mas há método nisso. Historiadores ainda discutem se comerciantes realmente organizavam seus turnos dessa forma, ou se é uma leitura romântica posterior.
mas você percebe o quanto faz sentido. E não é só visão. Você se dá conta de que o tempo aqui também se mede pelos sons que ecoam de esquina em esquina. Um peixeiro grita o preço da tainha. Logo depois, outro repete, mais alto, como se fosse uma competição de decibéis. Você imagina como seria o equivalente moderno. 2 supermercados anunciando promoções com caixas de som. Cada um tentando vencer no volume. O bibliotecário caminha devagar, ouvindo. É como se cada grito fosse uma batida de relógio. Você pensa, se fosse você, já teria perdido a paciência no meio do barulho. Mas ele não. Ele entende que esse tumulto é a ordem invisível da cidade. No caminho, um burro passa arrastando um carro cheio de ânforas. O ranger das rodas é constante, quase musical. Você percebe que até esse som ajuda a marcar o fluxo. O tempo não está apenas no céu ou nos instrumentos. Ele pulsa no ritmo dos pés, das vozes e das rodas que rangem. Você se lembra de algo engraçado. Como hoje as pessoas ficam ansiosas com atrasos de minutos, olhando para o relógio a cada segundo. Aqui, se um comerciante atrasar meia hora, ninguém liga. Eles apenas dizem que o sol ainda está alto. Você pensa que talvez fosse mais feliz se aceitasse medir o tempo desse jeito. O bibliotecário para diante de uma banca de pães achatados. O padeiro o cumprimenta e você percebe que esse homem não precisa de clepsidra nem de ampulheta. Seu forno é o relógio. Cada fornada sai em um ciclo perfeito e quando o cheiro invade a rua, todos sabem que amanhã avançou. É impossível errar. Você ri imaginando-se, no futuro, em vez de despertadores irritantes, as pessoas acordassem apenas com o cheiro do pão assando na vizinhança. Certamente seria mais agradável. Outro detalhe chama sua atenção. Um grupo de músicos de rua começa a tocar ritmos repetitivos, quase hipnóticos. Os passantes se juntam para ouvir, alguns dançam, outros apenas batem o pé. O bibliotecário observa e você percebe. Até a música funciona como medida. Quando a melodia dos músicos ecoa, significa que já não é manhã apressada, mas sim o início da tarde, quando as pessoas têm tempo de parar. Você percebe que o bibliotecário não precisa de relógio de sol, nem de tabelas complicadas para organizar sua rotina. Ele lê o mercado como quem lê um pergaminho. Cada cheiro, cada som, cada cor marca uma passagem. E no meio de tanta desordem, ele encontra o que você nunca esperaria: precisão. Para você, o mercado é caótico. Para ele, é um relógio com ponteiros múltiplos. O grito do peixeiro, o perfume do pão, o reflexo dos pigmentos. Enquanto caminha de volta em direção à biblioteca, você pensa: talvez medir o tempo nunca tenha sido sobre números exatos, mas sim sobre reconhecer sinais. E esses sinais, aqui, são tão humanos quanto a própria cidade. De volta à biblioteca, o bibliotecário guia você até uma sala menor, iluminada por frestas altas que deixam entrar feixes estreitos de luz. O ambiente é silencioso, mas não é um silêncio morto. Há um som rítmico, quase como chuva fina. O bater constante dos estiletes de cera contra tábuas de escrita. Escribas estão ali, alinhados em mesas compridas, cada um com uma tabuinha apoiada e um estilete riscando palavras, apagando, reescrevendo. Você percebe que esse som é quase um metrônomo. Não é só ruído de trabalho, é um marcador de tempo. O bibliotecário se detém, cruza os braços e observa. Para ele, o ritmo desses toques não é aleatório. Quanto mais rápido o estalo dos estiletes, mais apressado está o dia. Quanto mais espaçado, mais perto da noite, quando os olhos cansam e as mãos perdem precisão. Você pensa que é parecido com o som dos teclados hoje. Uma sala cheia de pessoas digitando, cada batida criando uma sinfonia desorganizada. A diferença é que aqui o som é de cera sendo arranhada, um ruído suave e áspero ao mesmo tempo. Se fechasse os olhos, poderia jurar que está ouvindo chuva cair em telhas de barro. Um escriba deixa escapar um estalo mais forte, quebrando a ponta do estilete.
O barulho chama a atenção e, por um instante, o ritmo coletivo se interrompe. É como se o relógio tivesse parado. Logo em seguida, outro recomeça e o fluxo retorna. O bibliotecário dá um leve sorriso. Para ele, esse tipo de interrupção é apenas uma pequena pausa no tempo, como um soluço do universo. Ele pega uma tabuinha vazia e mostra a você. O cheiro da cera aquecida ainda está presente, lembrando mel derretido. Ele risca algumas linhas com calma, depois as alisa de novo, apagando. Esse ciclo de escrever e apagar é também uma contagem. O tempo aqui se mede na quantidade de tábuas riscadas, na pilha de registros feitos e refeitos. Historiadores ainda discutem se esse ritmo de trabalho era estritamente controlado ou se dependia mais da disciplina de cada escriba. Alguns defendem que havia turnos regulados, outros que o som coletivo se autorregulava como uma espécie de pulso comum. O fato é que, observando, você percebe como é impossível não sentir o tempo correndo quando dezenas de mãos batem juntas, como gotas num telhado. E claro, sempre há um detalhe excêntrico. Um dos jovens escribas, distraído, começa a marcar desenhos pequenos em vez de anotações sérias. Rostos, animais, símbolos estranhos. O bibliotecário finge não notar, mas você percebe o olhar divertido. Talvez até no passado as margens de cadernos fossem espaço para rabiscos desnecessários. E isso também é um jeito de contar o tempo, pelo tédio que insiste em surgir. Você começa a acompanhar o som, batendo o pé de leve, quase entrando no compasso. É inevitável. O ritmo da escrita prende você e de repente sente uma estranha calma. O tempo aqui não corre ansioso, ele caminha como as marcas no caderno. O bibliotecário se inclina e murmura algo para você. Escute. Você percebe que não há silêncio absoluto. Nunca. Ao som das penas afiadas, do estilete que risca, da respiração dos homens, do arrastar dos pés. Cada ruído é uma marcação invisível, como se o próprio tempo se recusasse a ficar quieto. Você se lembra de quantas vezes, hoje em dia, tenta trabalhar em silêncio total, só para acabar colocando uma música de fundo, porque o vazio é insuportável. Aqui, eles não precisam de playlists. A própria escrita cria uma música discreta, quase hipnótica. Um escriba se levanta e leva uma tábua até uma prateleira. O som dos passos quebra o compasso. Outro espirra e você prende o riso, pensando em como um simples espirro pode desorganizar uma sala inteira. Mas logo tudo retorna ao fluxo. É como um rio, tropeça em pedras, mas continua seguindo. O bibliotecário então coloca a tabuinha de volta na mesa e suspira, satisfeito. Para ele, já é quase meio-dia. Não porque viu o sol lá fora, mas porque o ritmo dos escribas mudou, mais lento, mais pesado. O tempo não está nos relógios, está nos sons. Você sai da sala com ele, ainda com aquele zumbido rítmico nos ouvidos. É como se tivesse ficado com uma música grudada na mente e percebe. Mesmo quando não olha para o céu, nem para clepsidras, nem para mercados, o bibliotecário encontra o tempo escondido em pequenos estalos de cera. O bibliotecário leva você agora para uma galeria mais ampla, onde o cheiro de papiro é tão forte que parece um perfume antigo impregnado nas paredes. Você anda devagar, tentando não tropeçar nas pilhas enroladas, cada uma amarrada com cordões finos, guardadas em nichos como se fossem colmeias de abelhas. O espaço é imenso e ainda assim você sente que cada rolo guarda um pedaço de tempo congelado, esperando para ser aberto. Ele pega um papiro qualquer e segura na frente do rosto, não para ler o conteúdo, mas para observar as marcas de desgaste nas bordas. Vê, ele diz, cada rolo carrega sua própria idade. A cor, o cheiro, a fragilidade, tudo isso é um calendário secreto. Você aproxima o nariz e quase tosse. O odor é uma mistura de pó, tinta desbotada e algo que lembra folhas secas esquecidas em uma gaveta.
você percebe que para ele o envelhecimento dos papiros é uma forma de contar o tempo. Não é só sobre o que está escrito, mas sobre o quanto o objeto suportou, quantas mãos o abriram, quantas vezes foi copiado. É como medir a idade de um livro de escola, pelo tanto de rabiscos na margem ou pelo café derramado na capa. E aí surge uma curiosidade estranha. Alguns papiros estão intencionalmente manchados com resina perfumada. Não para preservá-los apenas, mas para criar uma assinatura de época. Como se alguém quisesse dizer: este texto pertence a um verão de tal reinado, quando o cheiro de cedro estava em alta. Um perfume transformado em marcador histórico. Historiadores ainda discutem se esses perfumes eram usados como técnica real de catalogação ou se eram apenas excentricidades de escribas entediados. Alguns defendem que era uma forma de diferenciar cópias. Outros acreditam que era pura vaidade. Afinal, se hoje existem capas especiais de colecionador, por que não perfumes de papiro no passado? Você desliza os dedos por um rolo gasto e quase sente o tempo escorrer da superfície áspera. É estranho pensar que um simples toque seu se tornaria parte da história do objeto, mais uma marca, mais uma cicatriz microscópica. Você se pergunta se séculos depois alguém notaria que um visitante anônimo deixou sua impressão invisível ali. O bibliotecário, então, lhe mostra um rolo que não tem texto nenhum, apenas linhas de contagem. São marcas repetidas, colunas de riscos sem palavras, como se alguém estivesse apenas testando a caneta. Mas ele explica que aquilo era, de fato, uma forma de calendário improvisado. Cada risco representava um dia, apagado quando necessário, somado quando o tempo parecia escorregar. Você se lembra dos calendários de parede atuais, onde cada dia marcado com um X dá a sensação de missão cumprida. Aqui, o mesmo gesto ecoava, só que gravado em fibras vegetais frágeis, que poderiam se perder com um sopro mais forte de vento. Enquanto ele explica, você não consegue deixar de notar uma pilha especial. Papiros enrolados de forma tão apertada que parecem quase pedras. O bibliotecário conta, em tom divertido, que às vezes os novatos exageravam ao guardar os rolos, e quando alguém finalmente precisava lê-los, passava horas tentando abrir sem rasgar tudo. Uma espécie de passatempo cruel que você imagina dando ótimos vídeos virais hoje em dia. Escriba tentando abrir papiro emperrado. Falha espetacular. O sol entra por uma fresta alta e ilumina os rolos, fazendo com que os tons de marrom e dourado brilhem de maneiras diferentes. O bibliotecário aponta e diz: veja como a cor fala. Papiros mais claros são recentes, os escuros já carregam décadas. É como quando você encontra fotos antigas, desbotadas numa caixa da família. A cor não é só cor, é memória sólida. E você percebe o mais fascinante. Os papiros não só guardam palavras, mas também o próprio tempo, comprimido em fibras vegetais. Cada um é um relógio silencioso, que não marca as horas em ponteiros, mas no desgaste das suas rugas. Saindo da galeria, você sente que está carregando no corpo o peso invisível de séculos condensados, como se tivesse atravessado uma floresta de árvores fossilizadas em forma de palavras. E, estranhamente, é reconfortante pensar que, mesmo quando os dias passam sem marca, sempre existe algo, até um pedaço de papiro esquecido, que se encarrega de contar o tempo por você. O bibliotecário leva você para uma área mais silenciosa, ainda dentro da grande biblioteca, onde as prateleiras dão lugar a mesas baixas e blocos de pedra usados como apoio. Ali, ele mostra instrumentos que, à primeira vista, parecem ferramentas de carpinteiro, mas logo você percebe que servem para medir, marcar e dividir o tempo. Um compasso de bronze, cordas enroladas com nós e até um dispositivo de madeira que lembra vagamente um relógio de sol portátil. Ele pega o compasso
e abre devagar. Com isso, ele explica, os escribas mediam círculos que representavam ciclos, lunares, solares ou até os ciclos das colheitas. Você segura o objeto e percebe como é pesado para algo tão pequeno. Ele deixa marcas suaves no papiro, como se cada círculo fosse uma lembrança de que o tempo não é reto, mas redondo. Você pensa em como hoje usamos aplicativos no celular para acompanhar a fase da lua ou marcar lembretes. Aqui, o compasso servia para desenhar o que era impossível segurar com as mãos. A passagem invisível dos dias. É quase engraçado imaginar um escriba levantando a cabeça do pergaminho e dizendo: pronto, agora sei que o eclipse cai no terceiro dia da próxima semana. Historiadores ainda discutem se todos esses instrumentos eram de uso comum ou se pertenciam apenas a uma elite dentro da biblioteca. Há quem defenda que eram ferramentas restritas a sacerdotes e astrônomos, enquanto outros acreditam que até aprendizes poderiam manuseá-las. O bibliotecário então mostra a você uma corda fina com nós distribuídos em intervalos irregulares. Esse é um truque antigo, ele sorri. Cada nó marcava um evento repetido. A cada tantos dias, mover para o próximo nó. Era como um alarme primitivo, só que em vez de um toque irritante, era o próprio bibliotecário que lembrava. Ah, chegou a hora de renovar as lamparinas. Você quase ri ao pensar que até no século III a.C., alguém já sofria com lembretes. Só que, em vez de notificações no celular, eram cordas com nós, talvez até mais. Confiável porque a corda não descarregava no meio do dia. O mais curioso é que alguns dos objetos que ele mostra parecem não ter explicação clara. Um bloco com entalhes em forma de degraus, por exemplo. Alguns dizem que era para calcular a duração das sombras ao longo do dia, ele comenta. Outros acham que era só um brinquedo de aprendiz entediado. Você observa as marcas e imagina o escriba esculpindo sem propósito, como quem rabisca uma mesa durante uma reunião longa. O cheiro de madeira, envelhecida e metal oxidado enche o ar. Você sente que cada objeto carrega não só utilidade, mas também uma história oculta. Alguém que o tocou, alguém que o guardou, alguém que o perdeu. A cada peça, você se dá conta de que medir o tempo não era apenas uma questão prática, mas também um ato simbólico. Era a tentativa humana de segurar algo que sempre escapa. Para quebrar a solenidade, o bibliotecário lembra de uma anedota. Certa vez, um aprendiz usou uma dessas cordas para amarrar o almoço que trazia de casa. Quando o mestre descobriu, ficou furioso, mas o garoto defendeu-se dizendo que estava apenas sincronizando a refeição com o calendário. Você quase consegue ver a cena e ri baixinho com a ousadia. Ele coloca tudo de volta em caixas, com um cuidado que beira o carinho. Você percebe que, para ele, aqueles objetos não são apenas ferramentas antigas, mas testemunhas silenciosas de uma obsessão universal. A de nunca se perder no fluxo dos dias. Enquanto sai desse espaço, você pensa que talvez, de algum jeito, também carrega seus próprios instrumentos invisíveis, um relógio mental, uma lista de tarefas, até aquele hábito de olhar para o céu à noite para medir quanto tempo ainda falta para dormir. Nada muito diferente do que faziam ali séculos atrás, só que com menos bronze e mais ansiedade. O bibliotecário abre uma porta estreita e de repente você entra em uma sala quase secreta, iluminada apenas por pequenas frestas por onde a luz do sol se infiltra. No centro repousam grandes rolos de papiro alinhados em caixas de madeira. Aqui, ele sussurra, é onde guardamos os calendários antigos. Você se aproxima sentindo o cheiro agridoce do papiro envelhecido, aquela mistura de poeira e tempo que parece sempre colar na garganta. Ele desenrola lentamente um dos rolos e mostra uma tabela meticulosamente desenhada, linhas horizontais e verticais cruzando-se como uma rede. Cada quadrado guarda símbolos, números, pequenas notas.
É como encarar uma versão antiga da sua agenda semanal, só que sem emojis ou lembretes coloridos. Você percebe figuras de estrelas, pequenas marcações para as fases da lua, símbolos de deuses e até anotações sobre quando plantar e quando colher. É um calendário que não separa trabalho de espiritualidade. Tudo está entrelaçado. Você imagina como devia ser ter o dia marcado por deuses e colheitas, e não por reuniões intermináveis no Zoom. Esse é do Egito Antigo, ele explica. Dividiam o ano em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias adicionais, chamados epagomenais. Dias fora do calendário, dias de festivais, mas também de cautela. Você fica intrigado. Dias extras, como se alguém tivesse esquecido de fechar o calendário no fim do ano. Parece até feriado prolongado. Só que, segundo alguns relatos, também eram considerados perigosos, cheios de presságios incertos. Historiadores ainda discutem se esses 5 dias eram vistos mais como bênção ou maldição. Há quem diga que eram celebrações cheias de festas, outros defendem que eram dias em que até sair de casa era arriscado. Você imagina a cena, um escriba olhando pela janela e decidindo ficar na cama porque hoje é epagomenal, melhor não arriscar. Ele enrola novamente aquele papiro e abre outro, desta vez grego. A estrutura muda, cheia de festivais espalhados como se o tempo fosse uma grande festa interrompida por breves períodos de trabalho. Os gregos tinham o hábito de marcar dias bons e ruins para certas ações, ele comenta. Alguns dias eram perfeitos para casamentos, outros seriam um desastre se alguém ousasse dizer sim no altar. Você sorri ao pensar nisso. Em um mundo sem astrologia de aplicativo, eles já tinham seu próprio horóscopo coletivo, decidido pelo calendário. Se hoje você evita assinar contratos na retrogradação de Mercúrio, imagine alguém naquela época fugindo de compromissos, porque o calendário dizia: terceiro dia após a lua nova, péssimo para viagens. Ele mostra ainda registros de calendários lunares usados pelos babilônios. Esses eram mais complicados, ajustados a cada tanto para não se perderem das estações. E aí você percebe o quanto medir o tempo era um desafio constante, um jogo de tentativa e erro, onde dias eram adicionados ou cortados, como se fossem peças de um quebra-cabeça mal encaixado. Alguns meses simplesmente recebiam um clone extra, ele ri. Se a lua não se encaixava no calendário, os sacerdotes inventavam um mês a mais. Simples assim. Você imagina a confusão. Uma criança completando anos em um mês que no ano seguinte nem existe. Tente explicar isso para alguém no convite da festa. Enquanto você observa, percebe que não são apenas datas, são memórias coletivas. Cada marca no papiro carrega a tentativa de uma civilização de se organizar diante do caos. Plantar, colher, rezar, guerrear, casar, tudo em sincronia com uma ordem invisível. A sala parece vibrar de silêncio, como se os calendários ainda guardassem a energia de quem os escreveu. Você sente que, de algum modo, segurar aquele rolo é como tocar a própria ideia de futuro. A expectativa de que o amanhã pode ser previsto, planejado, talvez até controlado. E então o bibliotecário solta uma última observação, quase rindo. Sabe, havia quem dissesse que manter esses calendários era poder demais, porque quem controla o tempo controla as pessoas. Você engole seco, percebendo que talvez nada tenha mudado tanto assim. O bibliotecário guia você agora para um corredor estreito, cujas paredes estão forradas com pequenas tábuas de madeira penduradas. Cada tábua tem riscos e inscrições que lembram pequenas tabelas, uma espécie de diário visual. Ele explica que são registros de acontecimentos cotidianos, uma forma rudimentar de cronograma pessoal. Você aproxima os olhos e percebe que cada risco não é apenas um marcador de dias, mas de eventos importantes,
chegadas de navios ao porto, datas de festivais, entrega de tributos, até relatos de tempestades ou inundações. É quase como olhar para um calendário moderno, onde cada aplicativo registra compromissos, lembretes e notificações, só que feito à mão, com dedicação quase meditativa. Historiadores ainda discutem se essas tábuas eram individuais ou compartilhadas entre os escribas. Alguns defendem que cada aprendiz mantinha sua própria contagem, enquanto outros acreditam que eram registros coletivos que serviam para todos na biblioteca. Você observa cada risco e percebe que, de qualquer forma, há um padrão, um ritmo que conecta dias consecutivos, mesmo quando os eventos parecem aleatórios. O bibliotecário aponta para uma tábua em especial, desgastada nas bordas. Essa aqui, diz, marca um festival que durou 3 dias. Mas veja o detalhe. Alguém acrescentou pequenas notações laterais sobre o clima e a posição das estrelas. Para eles, tempo e natureza estavam intrinsecamente ligados. Você sente que, para entender essa civilização, era preciso não apenas olhar para o calendário, mas também ouvir os ventos, cheirar o ar e observar as nuvens. Você percebe que alguns riscos são incomuns. Pequenos desenhos de barcos, mãos, rostos, símbolos que parecem não ter relação com o tempo. Ele explica que essas eram anotações excêntricas dos aprendizes, pequenas brincadeiras ou lembretes pessoais. Talvez o equivalente moderno seja adicionar emojis no calendário digital, pequenos toques humanos em meio à ordem. Enquanto observa, o bibliotecário menciona algo que o faz rir baixinho. Certa vez, um aprendiz tentou sincronizar todos os navios do porto com os festivais, criando uma tabela impossível. Passou dias tentando e, no fim, percebeu que a maré não obedecia a calendário nenhum. Você sorri, imaginando o desespero silencioso do jovem. Alguns problemas de planejamento parecem realmente eternos. Você toca a tábua e sente o relevo das inscrições, o desgaste do tempo que passou sobre elas. É quase como se pudesse sentir o pulso das mãos que marcaram cada dia. Cada risco é uma batida de coração, um pedaço de vida. O bibliotecário se inclina, quase sussurrando. Repare no detalhe curioso. Alguns riscos estão muito próximos, outros espaçados. Isso indica intensidade. Dias cheios de eventos se amontoam, dias vazios se esticam. O tempo não é uniforme. Ele se curva conforme a vida. Você percebe que ele tem razão. Mesmo nos registros antigos, o tempo não é linear. É sentido, vivido, percebido. Enquanto caminham pelo corredor, você nota o cheiro da madeira envelhecida misturado ao pó fino do papiro, criando uma aura de tempo suspenso. O silêncio é quase absoluto, apenas interrompido pelo eco suave dos passos. Cada som parece amplificado, e você percebe que o tempo também se mede pelo ritmo da própria respiração. Ele aponta para o final do corredor, onde tábuas mais recentes são guardadas em caixas. Observe como os mais novos registros já incorporam elementos de outros sistemas de medição. É a tentativa de aprimorar, de refinar, de controlar melhor o tempo. Mas no fim, a essência permanece. Cada um registra à sua maneira. Você sorri, entendendo que a biblioteca não é apenas um depósito de conhecimento, mas também um lugar de tentativas humanas de dominar algo que, no fundo, jamais será totalmente controlado. Cada tábua, cada risco, cada detalhe é um lembrete silencioso de que o tempo existe não apenas nos números, mas nas experiências, nos erros, nas pequenas observações e nas excentricidades de quem se... O bibliotecário agora leva você a um corredor ainda mais reservado, onde o ar parece mais pesado, impregnado de séculos de tinta e pergaminho. Ali repousam mapas astronômicos, cuidadosamente enrolados, alguns com pequenos sinais de constelações que você reconhece, outros completamente estranhos, como se fossem mapas de um céu que só existiu na imaginação de alguém.
Ele desenrola um desses mapas sobre uma mesa larga e plana. A precisão é impressionante. Você vê linhas finas traçadas com régua, círculos concêntricos indicando órbitas, estrelas pontilhadas com delicadeza. Para você, poderia ser um mapa moderno projetado em software sofisticado, mas ali tudo foi feito à mão, com paciência infinita. O bibliotecário explica que os astrônomos de Alexandria tentavam medir o tempo não apenas com água e areia, mas observando o movimento das estrelas. Cada posição marcava uma estação, cada alinhamento uma oportunidade de previsão. Você pensa que, mesmo com telescópios modernos, a essência não mudou. Medir o tempo e antecipar o futuro sempre fascinou os humanos. Uma curiosidade excêntrica surge. Alguns desses mapas têm pequenas figuras humanas desenhadas, como se os astrônomos tivessem ilustrado pequenas histórias entre as constelações. Historiadores ainda discutem se eram códigos secretos ou apenas brincadeiras de mentes criativas. Você imagina que poderia ser um tipo de jogo antigo de encontre o padrão no céu, só que com consequências mais sérias, como previsões agrícolas ou religiosas. O bibliotecário aponta para uma estrela específica e comenta: os egípcios acreditavam que sua ascensão marcava o início do ano. Se perdessem essa referência, tudo desandava. Você olha para o céu noturno atual e percebe que, mesmo com GPS e relógios atômicos, ainda procura por marcos naturais para se orientar. Talvez não por sobrevivência, mas por instinto. Você nota ainda linhas finas de tinta dourada que brilham quando a luz bate no mapa. Ele explica que eram usadas para medir ângulos de ascensão e declinação. Uma precisão que hoje parece simples, com instrumentos modernos, mas na época era um verdadeiro feito de paciência e observação. Você sorri ao imaginar um astrônomo de Alexandria ajustando suas ferramentas e dizendo: se eu errar esse ângulo, ninguém planta na época certa e o chefe vai ficar bravo. O som da biblioteca parece desaparecer, enquanto você se concentra nas estrelas desenhadas no pergaminho. É quase meditativo. Cada ponto é um instante capturado. Cada linha é o esforço humano para domar o fluxo do tempo. Você percebe que o bibliotecário está tão absorvido quanto você. Para ele, não há diferença entre estudar a ordem dos astros e medir o fluxo de um dia. Ambos são parte do mesmo tecido invisível. Em um canto, você nota um pequeno mecanismo de bronze, semelhante a um relógio de sol portátil, mas ajustável. Ele mostra que é usado para comparar medições diurnas com posições estelares noturnas, como se fosse um laboratório pessoal para validar a passagem do tempo. Você pensa que é incrível como eles combinavam observações diferentes, tão distintas, para criar algo coerente. O bibliotecário ri suavemente, lembrando de uma história. Certa vez, um aprendiz confundiu duas constelações e anunciou uma tempestade que não veio. O erro provocou risadas, mas também serviu como lição. Mesmo na precisão dos astros, o humano sempre deixa sua marca. Você não consegue evitar sorrir junto, imaginando a frustração e a comicidade do momento. Enquanto você observa, percebe que medir o tempo com o céu não é apenas um método científico, é quase poético. Cada estrela, cada constelação, cada alinhamento é um lembrete de que, embora o tempo passe, há padrões que se repetem, ritmos que se mantêm e beleza escondida na constância do universo. Ao sair do corredor, você sente que aprendeu algo profundo. O tempo não é apenas água, areia ou tinta. É também luz, movimento e observação paciente. É a tentativa humana de tocar o invisível, de compreender algo que, apesar de tudo, sempre escapa por entre os dedos. O bibliotecário agora o conduz a uma ala menos visitada da biblioteca, onde as paredes estão cobertas por estantes baixas, repletas de pequenos instrumentos, frascos e caixas de metal e madeira.
Ele explica que ali estão os dispositivos que auxiliavam na medição do tempo por métodos mais experimentais e inusitados. Você se aproxima, curioso, sentindo o ar mais frio e seco, carregado com o cheiro metálico de bronze e ferro envelhecidos. Ele pega uma pequena ampulheta, mas diferente das que você já viu. O recipiente não é de vidro liso, mas de pedra fina, com grãos de areia extremamente uniformes. Esta é usada para medir períodos curtos, mas com precisão quase científica, diz ele. Você segura a peça e percebe o peso inesperado. Mesmo pequena, ela transmite a sensação de algo sólido, quase eterno. Você observa ao redor e nota frascos de líquidos coloridos, alguns com minúsculas partículas flutuando. O bibliotecário explica que alguns experimentos antigos usavam a evaporação desses líquidos para calcular intervalos de tempo, observando a mudança de nível ao longo do dia. É como ver o tempo escorrer de maneira líquida e colorida, quase hipnotizante. Curiosidade excêntrica. Ele aponta para um conjunto de pequenos sinos de bronze. Cada sino possui uma corda ligada a um mecanismo que cai ou oscila em intervalos regulares. Historiadores ainda discutem se esses sinos eram usados apenas para marcar turnos de trabalho ou se também serviam como uma forma de alerta ritualístico. Você imagina o som metálico ecoando pelos corredores da biblioteca e quase consegue ouvir o ritmo silencioso do dia sendo batido em bronze. O bibliotecário, com um leve sorriso, pega um dispositivo curioso. Uma pequena esfera de metal com furos perfeitamente distribuídos. Ele explica que o objeto girado permitia medir pequenas unidades de tempo de forma contínua. Você se inclina para olhar e percebe que cada furo, cada linha gravada foi feito à mão, como se o artesão tivesse infundido paciência em cada detalhe. Você pensa em como hoje usamos cronômetros digitais que são precisos até o milésimo de segundo. Mas ali, cada instrumento exige observação, paciência e atenção. É quase meditativo, e você percebe que o bibliotecário aprecia esse ritmo lento. Talvez seja por isso que ele se move com tanta serenidade em meio ao caos da biblioteca e da cidade. Ele então mostra um conjunto de recipientes com pequenas partículas metálicas que caem lentamente, semelhante a uma ampulheta, mas com sons distintos. Cada queda produz um tilintar diferente. Para você, é um lembrete de que o tempo também pode ser ouvido, não apenas visto. Você lembra da sala dos escribas e do som da cera, e percebe que o conceito é o mesmo. Cada detalhe gera uma marca perceptível do tempo passando. Historiadores ainda discutem se esses experimentos foram realmente utilizados de maneira prática ou se eram mais demonstrações de engenhosidade. Mas o bibliotecário aponta com convicção. Mesmo se fossem apenas demonstrações, elas mostravam o esforço humano em compreender algo que escapa constantemente. Você concorda silenciosamente, sentindo que há verdade nessa reflexão. Ele pega uma última peça, um pequeno mecanismo de rodas dentadas, algo rudimentar que lembra os primeiros relógios mecânicos. Quando gira a manivela, uma sequência de pinos e alavancas faz pequenos sons ordenados. Você percebe a beleza do movimento. Cada engrenagem é cuidadosamente ajustada, cada som marca um instante. E o conjunto inteiro transforma o fluxo invisível do tempo em algo quase tangível. Enquanto observa, você sente uma calma estranha, como se estivesse em sintonia com algo maior. O tempo, de repente, não parece mais algo que passa rapidamente ou que precisa ser controlado. Ele é sentido, escutado, observado. Cada som, cada movimento, cada deslizar de areia ou líquido é uma forma de conexão com o mundo que existia ali antes de você. O bibliotecário suspira satisfeito e recolhe todos os instrumentos com um cuidado. Você percebe que para ele, cada peça não é apenas um objeto, mas uma ponte para compreender a passagem dos dias, semanas e meses.
E você se dá conta de que, mesmo com a tecnologia moderna, muito do fascínio humano pelo tempo permanece inalterado. A tentativa de medir, compreender e se conectar com algo que nunca podemos realmente possuir. O bibliotecário agora leva você a uma ala pouco iluminada, onde o cheiro de pergaminho antigo se mistura ao leve aroma de óleo de lamparina. As prateleiras estão abarrotadas de cadernos, pequenas tábuas e rolos que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. Ele explica que ali se encontram os registros diários de funcionários, aprendizes e visitantes, uma espécie de diário coletivo da biblioteca. Você pega um pequeno rolo e percebe anotações de rotina, horários de limpeza, entradas de novos textos e até comentários pessoais, como "Hoje o aprendiz derrubou tinta na mesa" ou "O gato dormiu sobre os rolos novamente". É fascinante perceber que, mesmo no passado, as pessoas sentiam a necessidade de registrar detalhes cotidianos. Você imagina que não muito mudou. Hoje, faríamos posts em redes sociais, mas a intenção é a mesma: marcar o tempo, deixar rastros da vida. Curiosidade excêntrica. Algumas notas incluem pequenas observações astronômicas ou meteorológicas, registradas de forma quase científica, enquanto outras têm desenhos de animais estranhos ou caricaturas de colegas. Historiadores ainda discutem se esses registros eram apenas diversão ou um método real de monitoramento. Para você, é a prova de que os humanos sempre tentaram equilibrar seriedade com humor, mesmo quando lidavam com o inexorável fluxo do tempo. O bibliotecário mostra um caderno em particular, cheio de símbolos codificados que indicam a passagem de dias em que certos eventos importantes ocorreram, como chegadas de delegações estrangeiras ou grandes leituras públicas. Você se inclina e percebe a complexidade. Cada símbolo representa uma história inteira. É como se um idioma secreto estivesse sendo usado para manter o controle do tempo de maneira quase poética. Você sente uma estranha conexão com os antigos escribas. Cada marca, cada símbolo é uma tentativa de organizar o caos da vida cotidiana. Você pensa na sua própria rotina e como você tenta medir dias com agendas, aplicativos e alarmes. O método é diferente, mas o desejo humano permanece: compreender e registrar a passagem do tempo. O bibliotecário aponta para um detalhe curioso. Pequenos rabiscos nas margens indicam dias em que nada de especial aconteceu. Para você, parece trivial, mas ele explica que são os dias fantasmas, onde apenas o simples fato de existir foi registrado. É engraçado pensar que até na antiguidade havia dias que passavam despercebidos e alguém sentia a necessidade de assinalá-los, mesmo sem grandes eventos. Historiadores ainda discutem se esses dias fantasmas eram comuns em todas as bibliotecas ou uma peculiaridade desta em Alexandria. O fato é que você consegue se imaginar no lugar daquele registrador silencioso, riscando cada dia como se fosse uma vitória pessoal contra o esquecimento. Você observa um caderno onde pequenas observações se acumulam em padrões repetitivos. Quando a luz entra pela janela, quando a brisa sopra pelos corredores, quando o gato muda de posição. Cada repetição marca o ritmo dos dias, uma métrica discreta de tempo percebida por aqueles que estão atentos ao ambiente. Você sente que, de alguma maneira, está aprendendo a ver o tempo com outros olhos. Não apenas como números, mas como ritmos, sons e cheiros. O bibliotecário ri baixinho e conta uma anedota. Certa vez, um aprendiz marcou todos os dias de um mês como dias ótimos para escrever e depois percebeu que não tinha feito nada. Você não consegue evitar sorrir, imaginando a frustração silenciosa do bibliotecário. É um lembrete de que, mesmo com sistemas de registro, o tempo sempre encontra maneiras de escapar do controle humano. Ao sair da ala, você percebe que os registros cotidianos não são apenas históricos, mas uma forma de humanizar o tempo. Cada detalhe, cada rabisco, cada símbolo codificado
mostra que medir e registrar não é apenas ciência ou administração. É uma tentativa de se conectar com a própria vida, de torná-la significativa e compreensível, mesmo em meio ao fluxo constante dos dias. O bibliotecário conduz você para uma sala ainda mais silenciosa, onde a luz entra apenas por frestas altas, lançando longas sombras sobre o chão de pedra. Ali, ele guarda uma coleção de instrumentos mais curiosos e excêntricos, usados para registrar o tempo de maneiras inusitadas. Você percebe pequenas esculturas, objetos de cerâmica e peças de metal que parecem mais brinquedos complexos do que ferramentas de trabalho. Ele pega um objeto curioso, uma pequena esfera de bronze com furos e alavancas minúsculas. Este é um dispositivo experimental para medir intervalos de tempo curtos, explica. Você gira a esfera e observa pequenos pinos se moverem em sequência, produzindo um som suave e cadenciado. Cada movimento marca um instante, como se o tempo estivesse sendo traduzido em música. Você não consegue deixar de pensar no quão engenhoso era o esforço para medir algo tão abstrato. Hoje, usamos relógios digitais e apps que fazem tudo automaticamente, mas naquele espaço, cada segundo era percebido através da observação, do tato e da escuta. Cada movimento, cada clique metálico tinha significado. Curiosidade excêntrica. Alguns dos instrumentos incluíam pequenos recipientes com líquidos que mudavam de cor com o passar do tempo. Historiadores ainda discutem se eram experimentos científicos ou apenas demonstrações para impressionar aprendizes. Você acha engraçado imaginar a expressão de um iniciante tentando decifrar qual cor indica que a hora passou e qual ainda está por vir? O bibliotecário então mostra um mecanismo de engrenagens rudimentar que lembra os primeiros relógios mecânicos. Ele explica que girar a manivela de forma constante permitia medir intervalos mais longos. Cada engrenagem, cuidadosamente ajustada, transformava movimento em contagem, ritmo em registro. Você sente que há quase uma poesia no funcionamento. A passagem do tempo feita visível através de metal e precisão manual. Enquanto observa, você percebe que a biblioteca inteira é uma sinfonia de ritmos. O bater da cera, o deslizar do papiro, o tilintar das partículas metálicas, o movimento das engrenagens. É como se cada instrumento fosse uma voz em um coral dedicado a tornar o tempo perceptível. O bibliotecário comenta com leve humor. Alguns acreditavam que se você dominasse todos esses dispositivos, poderia controlar o dia inteiro. Você sorri, sabendo que mesmo hoje, a ilusão de controlar o tempo continua. Calendários, alarmes, apps de produtividade, todos tentando domar o mesmo. Fluxo incontrolável. Ele então pega uma pequena ampulheta de metal, diferente das que você já viu. Os grãos de areia são minúsculos, quase invisíveis, e o recipiente possui marcas internas para medir intervalos muito curtos. Cada virada é um lembrete de como o tempo pode ser fragmentado, medido em pequenas doses quase imperceptíveis. Você nota que alguns objetos têm inscrições em idiomas que você não reconhece. Símbolos astronômicos, numerais e pequenas notas sobre fenômenos naturais. É como se cada instrumento carregasse não apenas a função prática, mas também a história e a cultura de quem o criou. Cada detalhe é um vestígio humano tentando decifrar o invisível. Historiadores ainda discutem se o uso desses objetos era mais experimental ou ritualístico. O fato é que eles revelam a criatividade e obsessão humanas em compreender o tempo, usando qualquer material, qualquer truque, qualquer artifício disponível. Você percebe que, mesmo séculos depois, a sensação de maravilhamento permanece a mesma. Enquanto você se afasta, sente que aprendeu algo sutil.
O tempo não é apenas uma sequência de segundos ou horas, mas uma experiência sensorial, perceptível em sons, movimentos e objetos, e que a busca por medi-lo é uma das expressões mais antigas da curiosidade humana. O bibliotecário leva você agora a uma ala mais discreta, onde a iluminação é ainda mais suave e o ambiente emana uma sensação quase meditativa. Ali repousam registros que não se limitam a medir o tempo pelo calendário ou pelo movimento das estrelas, mas pela percepção subjetiva dos dias. Pequenos diários, notas de observação e até registros de sonhos de antigos aprendizes. Você pega um caderno delicado e percebe rabiscos que indicam a passagem de horas, marcadas por eventos simples. A chegada de visitantes, a hora em que uma vela se apagou ou quando a brisa entrou pela janela. Cada anotação é um lembrete de que o tempo não é apenas medido, mas vivido. Você se lembra de suas próprias rotinas e percebe que, de maneira diferente, também registra dias e momentos, mesmo sem perceber. Curiosidade excêntrica. Alguns diários contêm pequenas listas de desejos ou premonições de acontecimentos. Historiadores ainda discutem se eram crenças supersticiosas ou práticas de registro psicológico. Você imagina que seria engraçado se hoje alguém tentasse prever o futuro anotando cada respiração, mas percebe a semelhança. Humanos sempre tentam criar ordem a partir do caos do tempo. O bibliotecário mostra notas que indicam variações de humor de certos aprendizes associadas a fenômenos naturais. A luz do sol, a posição das nuvens ou o vento que soprava pelos corredores. Você percebe que esses registros funcionavam como uma espécie de barômetro emocional, conectando o homem ao ambiente. É curioso pensar que séculos atrás já existia uma tentativa de correlacionar o estado interno com o mundo externo, sem precisar de tecnologia moderna. Você nota desenhos minúsculos nos cantos das páginas. Animais, símbolos astronômicos, pequenas caricaturas. O bibliotecário sorri. Essas marcas mostram que, mesmo na disciplina, o espírito humano encontra espaço para brincar. Você sente uma pontada de reconhecimento. Talvez seja isso que torna os registros históricos tão cativantes. A humanidade por trás das anotações. Historiadores ainda discutem se esses diários eram universais ou limitados a alguns indivíduos privilegiados. Mas para você, é evidente que essa prática revela um desejo profundo de registrar o tempo não como um número, mas como experiência. É como se cada respiração, cada gesto, cada observação fosse importante o suficiente para ser marcada. O bibliotecário aponta para uma seção onde os diários estão alinhados por datas de observação lunar. Cada página contém pequenas tabelas de notas sobre fases da Lua, eventos climáticos e pequenas anotações pessoais. Você percebe que ali, mais do que em qualquer calendário formal, o tempo é sentido e interpretado, não apenas contado. Enquanto folheia um caderno, você encontra uma entrada particularmente engraçada. Hoje, o gato dormiu sobre o rolo e quase perdi a contagem dos dias. Você ri baixinho, imaginando a frustração do escriba tentando conciliar disciplina e distrações domésticas. O bibliotecário, percebendo sua reação, comenta que esses pequenos registros lembram que medir o tempo não é apenas precisão, mas também tolerância à vida real, imprevistos, falhas e humor inclusos. Você sente que essa filosofia se aplica ainda hoje. Não importa o quanto tente organizar a vida, sempre haverá elementos inesperados que dão ritmo e sabor aos dias. Ao sair da ala, você percebe que os registros subjetivos ensinam algo profundo. O tempo é muito mais do que segundos ou dias. Ele é experiência, percepção e memória. E que por mais sofisticadas que sejam nossas ferramentas modernas, a essência de medir e compreender o tempo permanece a mesma: observar, sentir e registrar a vida,
em sua complexidade silenciosa. O bibliotecário leva você agora a uma ala ainda mais reservada, quase oculta, onde o ar é denso e o silêncio absoluto. Ele explica que ali estão documentos que registram experiências de medição de tempo fora do cotidiano comum. Experiências astronômicas, previsões sazonais e observações de fenômenos raros. Você sente uma mistura de reverência e curiosidade ao adentrar esse espaço, onde cada objeto parece carregado de intenção e segredo. Ele desenrola um pergaminho longo e fino, mostrando uma tabela meticulosa de eclipses e alinhamentos planetários. Cada linha indica a hora aproximada de eventos raros, enquanto pequenas notas marginais detalham observações feitas ao longo de anos. Você percebe que essa precisão requeria paciência e dedicação extraordinárias, quase uma devoção ao próprio fluxo do tempo. Curiosidade excêntrica. Algumas tabelas incluem pequenas anotações pessoais, como o corvo pousou na mesma árvore durante o eclipse ou um vento frio inesperado interrompeu a Gil. Observação. Historiadores ainda discutem se essas observações eram supersticiosas ou parte de uma metodologia científica rudimentar. Você sorri, imaginando astrônomos antigos fazendo anotações sobre pássaros e clima, como uma espécie de relatório detalhado do mundo ao redor. O bibliotecário aponta para instrumentos de medição incomuns. Pequenos astrolábios portáteis, discos giratórios com marcações de estrelas e constelações e modelos de engrenagens que simulam movimentos celestes. Ele explica que essas ferramentas ajudavam a prever os ciclos naturais e, de certo modo, a organizar a vida humana em harmonia com o cosmos. Você percebe que, mesmo sem eletricidade ou computadores, eles conseguiam transformar a observação em conhecimento aplicável. Enquanto examina os instrumentos, você nota símbolos estranhos gravados nas bordas, alguns decorativos, outros com possíveis significados matemáticos ou astrológicos. O bibliotecário comenta com leve humor. Alguns dizem que são apenas rabiscos de tédio, mas eu prefiro pensar que são pequenas assinaturas de criatividade. Você ri baixinho, imaginando aprendizes entediados, deixando seu toque pessoal nos registros mais sérios. Historiadores ainda discutem se esses instrumentos e tabelas eram usados apenas por especialistas ou se tinham um papel mais amplo na sociedade. Mas para você, a lição é clara. Medir o tempo era ao mesmo tempo ciência, arte e intuição. Não se tratava apenas de marcar dias ou horas, mas de compreender padrões, observar ciclos e sentir a passagem do tempo no corpo e na mente. O bibliotecário, então, mostra um registro curioso. Pequenas anotações sobre ciclos de plantas e animais sincronizados com os movimentos do Sol e da Lua. Ele explica que, ao compreender esses padrões, era possível prever melhor colheitas, migratórias e até eventos climáticos. Você percebe que essa conexão com o ambiente é uma forma primitiva de sustentabilidade. Observar, aprender e agir em harmonia com os ciclos naturais. Você sente um silêncio contemplativo enquanto observa os detalhes. Cada marca, cada instrumento, cada anotação é um lembrete de que a humanidade sempre buscou compreender o tempo não apenas como medida, mas como experiência viva. É fascinante perceber que séculos antes, a Biblioteca de Alexandria já era um espaço de integração entre ciência, observação e narrativa pessoal. Ao sair da ala, você percebe que aprendeu algo profundo. Medir o tempo vai além de números ou instrumentos. É observar, registrar, interpretar e, acima de tudo, estar presente. Cada detalhe, por menor que seja, contribui para a compreensão de um fluxo que nunca se detém, mas que pode ser sentido e apreciado em suas nuances silenciosas. O bibliotecário finalmente o conduz para a seção mais antiga da biblioteca, onde o ar parece carregado de história, quase tangível.
As paredes são forradas de estantes que chegam ao teto, repletas de rolos de papiro amarelados pelo tempo. Aqui, você sente que está realmente tocando a essência de Alexandria, o lugar onde o tempo foi cuidadosamente registrado, observado e reverenciado. Ele aponta para um conjunto de rolos particularmente delicados, explicando que são registros do primeiro bibliotecário, o homem que tentou, com dedicação quase obsessiva, contar e compreender cada dia. Você se aproxima, percebendo a paciência e precisão com que cada linha, cada símbolo foi inscrito. É impressionante pensar que tudo foi feito à mão, sem máquinas, sem eletricidade, apenas com observação, tinta e perseverança. Curiosidade excêntrica. Alguns rolos contêm pequenas notas pessoais, como se o bibliotecário antigo registrasse não apenas datas e eventos, mas também seus pensamentos, risos e pequenas frustrações. Historiadores ainda discutem se ele realmente acreditava que poderia controlar o tempo ou se estava apenas documentando uma tentativa humana de manter a ordem. Você imagina que, de qualquer forma, o esforço é comovente. Uma vida inteira dedicada a compreender algo que escapa continuamente. Você sente um arrepio de conexão ao perceber que, ao tocar esses rolos, está em contato com a mente de alguém que viveu há milênios. Alguém que também tentou organizar o mundo ao seu redor. Cada marca, cada detalhe, é uma ponte entre passado e presente, uma maneira de sentir o tempo de maneira íntima e pessoal. O bibliotecário então abre um pequeno compartimento secreto, revelando instrumentos que o primeiro bibliotecário usava. Pequenas ampulhetas, astrolábios portáteis, discos de bronze e tabelas codificadas. Cada instrumento é uma tentativa de transformar a passagem invisível do tempo em algo concreto e compreensível. Você observa com admiração a engenhosidade e criatividade necessária para criar essas ferramentas sem os recursos modernos. Enquanto examina os instrumentos, você percebe que medir o tempo na Alexandria antiga não era apenas ciência, era uma forma de arte. Cada detalhe revela paciência, atenção e até humor. Alguns registros contêm pequenas caricaturas ou anotações irônicas, como se o bibliotecário antigo estivesse rindo de si mesmo enquanto tentava organizar o impossível. Você sente que esse toque humano torna tudo mais real e próximo. Historiadores ainda discutem se o primeiro bibliotecário conseguiu realmente dominar o tempo ou se sua contagem era apenas um guia imperfeito. Mas para você, a lição é clara. A tentativa de compreender o tempo é, em si mesma, uma expressão de humanidade. É uma dança entre precisão e imaginação, ordem e caos, passado e presente. Enquanto você folheia os últimos rolos, sente uma sensação de calma e reverência. Cada dia registrado, cada instrumento criado, cada nota marginal é um lembrete de que o tempo é tanto mensurável quanto experienciado. E que mesmo sem controle total, podemos apreciá-lo, aprender com ele e nos conectar com aqueles que vieram antes. O bibliotecário sorri e diz: lembre-se, medir o tempo não é apenas contar, é sentir, observar e viver cada instante. Você respira fundo, absorvendo a profundidade dessa lição, sentindo uma conexão com a história e com a própria vida. Cada detalhe na biblioteca é agora um reflexo do seu próprio ritmo, uma sinfonia silenciosa de dias, passados e futuros. Enquanto se prepara para deixar a biblioteca, você percebe que aprendeu algo precioso. O tempo é uma experiência viva, construída tanto pela observação quanto pela memória. E cada esforço humano para entendê-lo é, na verdade, um ato de cuidado com a própria existência. Agora, você se acomoda em um canto tranquilo, sentindo o peso leve e reconfortante do dia finalmente passar. As paredes da biblioteca parecem se expandir suavemente ao seu redor, envolvendo você em uma aura de segurança e serenidade. Cada rolo, cada tábua, cada instrumento silencioso contribui para um ritmo pausado, quase respiratório,
que se reflete em sua própria respiração. Você sente os músculos relaxarem, a mente se acalmar, como se cada detalhe da antiga Alexandria estivesse sussurrando. Tudo está em ordem e está tudo bem. O passado e o presente se entrelaçam em padrões suaves, lembrando que o tempo pode ser percebido sem pressa, sentido sem urgência. Cada instante é suficiente, cada momento é pleno. O silêncio da biblioteca se torna uma melodia gentil e você se deixa levar por ele, sentindo que por um momento o mundo exterior não existe. Só existe o agora, o ritmo do seu corpo, a história silenciosa dos dias que passaram e a promessa dos que virão. Um conforto profundo. Envolve você uma sensação de pertencimento e continuidade. Respire lentamente, deixando cada inspiração acalmar ainda mais seu coração. Imagine os rolos antigos, as constelações observadas e os instrumentos meticulosamente criados, todos sincronizados com a sua própria sensação de tempo. Não há pressa, não há pressão, apenas a paz de estar presente, consciente e seguro. E enquanto a escuridão suave envolve seu entorno, você se permite sorrir com leveza, sabendo que a passagem do tempo é tão misteriosa quanto reconfortante. Que cada instante seja um lembrete de que, mesmo em meio à complexidade, a beleza, cuidado e uma ordem silenciosa que nos envolve. Agora, feche os olhos lentamente, sinta a respiração se equilibrar e deixe o ritmo da história antiga embalar sua mente, trazendo conforto, serenidade e uma sensação profunda de paz.